Sr. Presidente, muito obrigado, senhoras deputadas e senhores deputados. Antes de mais, agradecer também a oportunidade que nos dão para refletir convosco a opinião da CGTP sobre a proposta de alteração desta lei. Relativamente às matérias em concreto que temos aqui em discussão, nós temos uma primeira opinião que é a seguinte. Quando se faz alguma revisão da lei, de qualquer lei, nós pensamos que é necessário, em primeiro lugar, fazer uma avaliação daquilo que se processou anteriormente. E, portanto, queremos que a primeira coisa que devia de ser feita era uma avaliação do trabalho decorrente da implementação da revisão da legislação laboral, desde logo a partir de 2003. Porque nós não nos podemos esquecer que, nessa altura, foram avançados três grandes objetivos. O primeiro objetivo, a competitividade, que tinha uma relação direta com a flexibilização das relações de trabalho. Segundo lugar, o combate à denominada segmentação. Terceiro lugar, a dinamização da contratação coletiva. Ora, o que nós constatamos, pelos mais diversos modos e de acordo com os estudos e práticas implementadas, é que em relação à competitividade, apesar de ter havido uma significativa flexibilização da legislação laboral, a competitividade das empresas não avançou de acordo com aquilo que era perspectivado. Pelo contrário, nós hoje temos um conjunto de problemas significativos que decorrem também da manutenção do modelo de baixos salários, trabalho desqualificado e precário. Em segundo lugar, no que concerne ao combate à segmentação, supunha-se que a partir dali poderia haver algum combate à precariedade. Não foi isso que aconteceu. Nós hoje temos níveis de precariedade incomparavelmente superiores àqueles que existiam em 2002. Basta recordar que nessa altura nós tínhamos um índice médio de precariedade na ordem dos 9%, abaixo da média da União Europeia. Nós neste momento somos o terceiro país da União Europeia com maiores índices de precariedade atrás da Polónia e da Espanha. Isto é complicado, porque estamos a falar de algo que envolve cerca de 1.200.000 trabalhadores, quer com contratos precários, quer também com falsos recibos verdes. A terceira ideia era a que se relacionava com a dinamização da contratação coletiva. E todos os dados disponíveis, oficiais, repito, oficiais, do Ministério do Trabalho, o que demonstram é que houve uma redução significativa da contratação coletiva, particularmente depois da última revisão em 2009. Ou seja, qualquer uma das revisões que foi feita, 2006 e posteriormente 2009, ao invés de porem termo a um conjunto de problemas, pelo contrário, acentuaram-nos e a situação degradou-se. Ora, é neste contexto que nós pensamos que, desde logo, a reflexão que devia ser feita neste momento era se as medidas que foram implementadas na altura estavam a resultar ou não para a dinamização da economia, para a dinamização da competitividade das empresas, para o maior equilíbrio entre as relações de trabalho no que respeita a trabalhadores e empregadores, ou não. E, na nossa opinião, não. Ora, é daqui que se coloca a segunda questão, que é, se não, por que razão é que aparece esta proposta de lei agora em discussão? E, na nossa opinião, ela tem uma relação direta com uma tentativa de subversão do princípio do direito de trabalho. E, apesar das amputações a que o direito de trabalho já foi sujeito há uns tempos a esta parte, mesmo assim ele continua a ter uma visão de proteção da componente mais frágil na relação de trabalho, ou seja, do trabalhador. Bem, mas esta proposta que agora nos é apresentada não só põe em causa esse princípio, como inclusive vai mais longe. Visa substituir o direito de trabalho com esta concepção pela introdução da unilateralidade patronal aos mais variados níveis, no que respeita aos horários de trabalho, no que respeita à contratação, no que respeita à relação individual de trabalho. Isso não é bom. Não é bom. E não é bom nem para a relação de trabalho, nem para a estabilidade social nas empresas e muito mais para a competitividade, muito menos para a competitividade. Por outro lado, parece-nos ainda que esta proposta, que resulta do acordo da concertação social, está centrada em três grandes objetivos: crescimento, competitividade e emprego. E relativamente ao crescimento, senhoras deputadas e senhores deputados, o que nos importa aqui referenciar são três ideias muito simples. Primeiro, não há perspectivas de crescimento. Sejamos objetivos, não há perspectivas de crescimento. Nós estamos em recessão e, nos próximos anos, nós vamos ficar em estagnação. E, portanto, com estagnação económica não se promove emprego. E, logo, também não se combate as desigualdades. Depois, a questão da riqueza. Nós estamos com um nível de riqueza sensivelmente idêntico àquele que tínhamos em 2001. Portanto, a riqueza está a cair, claramente. E caindo a riqueza, logo a dinamização económica, naturalmente não há criação de emprego. E depois,
Depois, a terceira ideia de que estas medidas eram importantes também para combater a dívida, isso também não corresponde à verdade. A dívida neste momento está nos 110% do produto interno bruto, ou seja, subiu 19% relativamente ao ano anterior. E estas não são questões de menos importância. Precisam de ser analisadas, ponderadas, estudadas, refletidas e, sobre elas depois, a respectiva decisão que, na nossa opinião, não pode passar por aquelas propostas que neste momento estão em cima da mesa. Segundo lugar, a questão da célebre competitividade. Mas que competitividade é que nós queremos para o nosso país? Esta é a grande interrogação que neste momento se coloca. É a competitividade baseada na acentuação do modelo que neste momento existe, baixos salários, trabalho desqualificado e precário? Mas os senhores deputados e os senhores deputados sabem que com esse modelo nós nunca, jamais em tempo algum, iremos conseguir competir com outros, nomeadamente com aqueles que são oriundos do sul da zona asiática ou da zona africana, porque haverá sempre alguém com custos salariais mais baratos e com menos direitos. É por aqui que queremos ir? Já se provou que este país não se desenvolve assim. Este país só se pode desenvolver numa outra componente. Ou seja, um outro tipo de organização e gestão das empresas, um outro tipo de modelo de desenvolvimento e já agora também uma aposta no valor acrescentado da produção e dos serviços que são vendidos. Ora, isto implica o quê? Implica motivação, mas implica também a alteração estrutural do modelo que neste momento temos. E, na nossa opinião, isto é que responde aos problemas da competitividade. Temos que nos aproximar daqueles que estão acima de nós e não colocar-nos numa situação muito próxima daqueles que estão atrás de nós. E esta é uma questão estrutural que precisa de ser discutida. E não precisa apenas e só de ser constatada do ponto de vista teórico. É preciso que seja acompanhada de medidas políticas que respondam a este tipo de problemas. Depois, há aqui um erro crasso. O erro crasso de que é pela via da redução dos custos salariais que se vai resolver o problema da competitividade das empresas. Nada mais falso. Os custos salariais, nos custos totais do trabalho neste momento em Portugal, em termos médios, não ultrapassam os 14%. Há outros problemas das empresas que os senhores e os senhores deputados conhecem e que, sim, esses são as questões fundamentais que precisam de ser tratadas. Estamos a falar dos custos de contexto, dos preços de energia, dos combustíveis, das telecomunicações, que têm um peso significativo no fator dos custos de produção, e depois estamos a falar no financiamento às empresas, nomeadamente às micro e pequenas empresas. E isto aqui também, as coisas não têm andado. E não têm andado e têm de andar. É por aqui que se tem de trabalhar. É por aqui que se tem que encontrar soluções, e não pela redução dos custos salariais. Mas, entretanto, ainda há um outro dado que gostaríamos também de acrescentar, que é aquele que se tem uma relação direta com o que se disse e que não corresponde à verdade, que os trabalhadores portugueses até trabalham menos que os trabalhadores da União Europeia. Ora bem, nada mais falso. Todos nós sabemos, e as estatísticas não enganam, que se considerarmos o número de trabalhadores, o número de dias trabalhados, o número de férias e o número de feriados, em Portugal, os trabalhadores portugueses, por ano, trabalham mais 48 horas que a média dos trabalhadores da zona euro e, já agora, mais 76 horas que os trabalhadores alemães. A primeira conclusão simples que daqui se pode retirar é esta. Se o problema da competitividade tivesse uma relação direta com o número de horas trabalhadas, nós já éramos os mais produtivos ou os mais competitivos da União Europeia. E não é. Todos nós sabemos que não é por aqui. E aqui, mais uma vez, se vai recolocar o problema do modelo. Que tipo de modelo? Não é por aqui. Depois, há outro elemento que também importa aqui referenciar. É que estas alterações aos horários de trabalho, organizados de acordo com os interesses objetivos do patronato, das entidades patronais, vêm trazer um outro problema no que respeita ao emprego. É que para produzir o mesmo durante determinados períodos do ano, as empresas não vão precisar do mesmo número de trabalhadores. E, portanto, estas alterações aos horários de trabalho podem ter uma relação direta com a diminuição do emprego nos próximos anos em Portugal. Portanto, e no momento em que nós temos 15% de desemprego oficial e que todos, sem exceção, assumimos que é uma preocupação e que é preciso combater este flagelo que neste momento afeta a sociedade, portanto, fazer alterações do ponto de vista dos horários de trabalho, como aquelas que estão a ser propostas, podem indiciar um agravamento dos problemas do desemprego, para além de um outro problema, que é aquele que se relaciona com o impacto que estas alterações têm nos rendimentos dos trabalhadores. Parece-nos ainda que, na terceira área, a questão do emprego, é importante ver como é que nós podemos construir emprego. Desde logo, a ideia da facilitação dos despedimentos.
E aqui o apelo que já fizemos numa reunião anterior que tivemos nesta Comissão e que reafirmamos é para a necessidade e, sobretudo, o interesse pela nossa parte que as senhoras e os senhores deputados pudessem refletir sobre aquilo que nós consideramos que há, sobre matérias que nós consideramos que são inconstitucionais. E desde logo a questão dos despedimentos, a facilitação dos despedimentos. Porque esta ideia do despedimento por inadaptação, não é? Com a retirada daquele travãozinho que hoje consta do Código de Trabalho e que refere que só pode haver despedimento por inadaptação em caso de modificação do posto de trabalho. A retirada desta expressão, modificação do posto de trabalho, altera completamente o jogo, ou seja, as regras do jogo. Ou seja, aquilo que hoje tem de ser apresentado como um motivo objetivo para justificar o despedimento do trabalhador, amanhã passaria a ser um motivo subjetivo que estaria nas mãos das entidades patronais para o poderem fazer. Desde logo, aproveitando depois todas as regras que neste momento o próprio Código de Trabalho estabelece, nomeadamente no que concerne às questões da produtividade e da rentabilidade. Quem é que organiza a gestão e o funcionamento das empresas? Não são os trabalhadores, são as entidades patronais. Não, poderia haver aí uma intervenção abusiva suscetível de depois originar despedimentos dos trabalhadores. E quando estamos a falar em despedimentos, não estamos a falar em despedimentos para os trabalhadores precários, porque esses, ao fim de 6 meses ou um ano, não vêm renovar o seu contrato de trabalho e, por isso, simplesmente são despedidos. A facilitação dos despedimentos tem uma relação direta com os trabalhadores efetivos. Criar condições para procurar ir mais longe e facilitar os despedimentos destes trabalhadores, sob pena, aliás, com a agravante, depois, quando regressassem ao mercado de trabalho, o que iriam ter não era um emprego estável e seguro, o que iriam ter era um emprego precário, com menos direitos e com menos salários.